Graça e paz, amados. Vamos dar continuidade ao capítulo 9 do nosso projeto audiobook, né? Esse ano lendo o livro Mentores Segundo o Coração de Deus. Página 149 traz o tema, o ponto livres para seguir em frente. Mas alguém dirá, a Bíblia é cheia de faça isso e não faça aquilo. Isso não significa que quanto mais você conhecer a Bíblia, mais preso estará? Quando chegar o calor, porque as suas folhas. Algum tempo atrás, eu estava atrasado para fazer uma visita hospitalar. Eu sabia que precisava correr para chegar dentro do horário de visitas, mas peguei à minha frente, no caminho para o hospital, um motorista muito lento. Eu tinha de continuar atrás dela, porque iria virar à direita na esquina seguinte. À medida que nos aproximávamos da esquina, ela deu seta avisando que também viraria à direita. Entretanto, o farol ficou amarelo e ela parou. No Havaí, você pode virar à direita com o farol vermelho, contanto que pare antes para verificar se o caminho está livre. Como eu não tinha visto um sinal de vir à direita apenas com o farol aberto, e uma vez que não havia carros sem pedestres no caminho, minha expectativa era que ela dobrasse a esquina de imediato. Em vez disso, porém, ela continuou ali, bloqueando a passagem. Fiquei bravo. Quando os outros buzinaram para mim, então segurei-me para não incomodar os outros com a minha buzina. Mas aí, com toda a honra e consideração, gritei para ela de dentro do meu carro: Senhora, vamos em frente! Que tal essa semana ainda? Ela continuou em estado de suspensa animação. Finalmente o farol vermelho se tornou verde e a motorista tocou o carro em frente. Eu contornei a esquina e quando passei por ela murmurei: se você conhecesse as leis de trânsito, saberia que podia ter virado. Naquele momento reconheci uma verdade eterna. Conhecer a lei não liberta você. Não conhecer a lei o aprisiona numa caixa de regras. Quanto mais conhecermos a Deus e sua palavra, mais livres seremos. Teremos uma nova e crescente confiança e onde normalmente nossa vida estancaria ou atrasaria, seremos capazes de seguir adiante. Eu não conheço aquela motorista, nem sei o seu nome, mas realmente a abençoo pela oportunidade que me deu de entender este conceito. Que só havia carvalho autêntico. Ponto da página 151. A alegria de obedecer. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, diz 1 João, capítulo 5, versículo 3. Um dos principais indicadores do meu amor por Deus é se para mim obedecer-lhes está se tornando cada vez mais difícil ou se isso me traz cada vez mais prazer. Muitos acreditam que seguir os mandamentos de Deus é uma tarefa árdua, difícil e desagradável, parecida com caminhar pela lama em uma tempestade fria. Isso é o oposto do que João diz. Se as exigências do Senhor parecem difíceis para mim, devo visitar outra vez a cruz de Cristo e medir mais uma vez o seu sacrifício de compaixão por mim. Quando tenho um vislumbre renovado de seu maravilhoso amor e graça, meus problemas se relativizam. Quanto maior o amor, menor parece o sacrifício. As leis norte-americanas, que parecem óbvias, são: ninguém pode assassinar seus familiares, abandonar crianças em uma cidade estranha ou mergulhar um aparelho elétrico na bandeira enquanto o cônjuge está tomando banho. Esses são estatutos admiráveis.
os quais não tenho problema nenhum em seguir. Por que teria? Eles não são incômodos, porque amo minha família, amo meus filhos e amo minha esposa. Eu nunca os machucaria ou magoaria. Então, essas leis que ordenam que eu os trate bem não são difíceis de serem cumpridas por mim. Quanto mais profundo o amor, mais prazerosa é a obediência. No entanto, o que acontece se meu amor por minha família diminuir? Aí está a diferença. As leis a respeito de como eles devem ser tratados tornam-se mais difíceis de ser cumpridas. E onde ele conseguiu essa autoridade? Próximo ponto, o início do milagre. Um dos maiores dons que você receberá ao examinar a Bíblia diariamente é uma resistência crescente à ofensa. Não perca isso. Sofrer ofensa, justificada ou não, impedirá o milagre em sua vida. Vemos isso representado no Evangelho de Marcos, quando Jesus se levantou para ensinar na sinagoga. A reação das pessoas foi, na melhor das hipóteses, grosseira. Encontramos as seguintes palavras: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele, diz Marcos capítulo 6, verso 3. Marcos mostra, então, os resultados de sofrer uma ofensa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, diz Marcos 6:5. Não é que Jesus não quisesse fazê-lo. Ele não pôde fazer nenhum milagre. Isso sempre me intrigou. Esta é a lição. Tanto podemos reter uma ofensa, o que resulta em desistir do milagre, quanto podemos desistir da ofensa a fim de reter o milagre. A escolha é nossa. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar, diz a palavra do Senhor no Salmo 119, verso 165. Uma dose especial de paz é garantida àqueles que amam a palavra de Deus. Eles desenvolverão maior resistência à ofensa. Preciso desesperadamente abrir espaço para mais milagres em minha vida. Por essa razão, não posso permitir-me ficar ofendido. Não posso dar a mim mesmo a opção de reter a ofensa. Haverá muitas ocasiões em que você sofrerá naturalmente uma ofensa. Sua opinião não é levada em consideração. Inexplicavelmente, você é ignorado no momento de uma promoção, você é marginalizado por seus colegas de trabalho, você não é convidado para um almoço. Se existe alguém que teve o direito de ficar ofendido, esse alguém foi Jesus. Acossado por demônios, vítima de conspiração de líderes religiosos, seguido por leprosos, abandonado pelos próprios discípulos. Entretanto, encontramos em Isaías as seguintes palavras pronunciando o caráter do Messias. Meu servo não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça na terra. Isaías 42:4. E qual a fonte dessa força interior? O amor pela palavra de Deus. Nunca a subestime. Esse pode ser o início do milagre em sua vida. Outro ponto, amando a palavra de Deus. O amor crescente pela palavra de Deus é desenvolvido com exposição consistente. Sua palavra contém uma química comprovada que incendeia o coração e aprofunda nosso desejo por suas próximas instruções. Davi pondera sobre isso quando diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Busque ansiosamente minhas devocionais diárias. Na verdade,
Posso esperar pela hora de levantar. Quando estou deitado na cama, algumas vezes olho para o relógio próximo à cabeceira, esperando o alarme soar. Assim que ele se manifesta, meus sentimentos despertam. Vou direto para a cafeteira mais próxima. Peço uma xícara de café e um biscoito, abro minha Bíblia, estou no céu. Espero ansiosamente para examinar a palavra e falar com pessoas como Sadraque, Mesaque, Abdenego, no antigo Iraque, enfrentando não o terrorismo de Al-Qaeda, mas um inimigo igualmente perigoso, Nabucodonosor e sua fornalha ardente. Preciso ouvir as instruções de Deus para o dia de hoje. O Espírito Santo sabe que desafios enfrentarei. E Ele está pronto para transmitir a sabedoria necessária para cada situação. Preciso apenas empenhar-me em ouvir a sua direção. Vários anos atrás, escrevi um pequeno registro no diário para meu filho Aaron. Querido Aaron, hoje vou falar em um encontro de jovens. Hoje cedo, enquanto eu estava tocando minha guitarra acústica, o homem do som tocava um rock pauleira, o tipo de música que faz você sentir seu coração tremer a cada batida de tambor. Tentei afinar a guitarra aproximando-a cada vez mais do meu ouvido, mas isso não ajudou. Minha guitarra não combina com amplificadores. Não tínhamos afinadores digitais, então tive de fazer isso de modo antigo, simplesmente ouvindo. Posicionei meu ouvido bem pertinho do corpo da guitarra. Então, surpresa, independentemente de quanto a música se enfurecia, eu ainda podia ouvir minha guitarra acústica. Isso, porém, não aconteceu porque o som de minha guitarra ficou mais alto. Aconteceu porque o meu ouvido chegou mais próximo dela. Aaron, haverá ocasiões em que tudo ao seu redor gritará tão alto que será difícil ouvir a voz do nosso Salvador. Sim, Ele também pode falar conosco de maneira estrondosa. Isso, no entanto, não exigiria nenhuma fé nele, não é mesmo? Deus sempre estará falando. Algumas vezes, porém, para ouvi-lo, teremos de afinar nossos ouvidos para ouvir as verdadeiras vibrações do seu coração. E Aaron, não finja conhecê-lo, invista tempo para realmente conhecê-lo, ouvindo o seu coração. E creio que é isso que realmente agrada a Deus. Você concorda? Ele não quer que nós imaginemos sua voz sempre alta e pomposa. Em vez disso, Ele nos quer como pessoas dispostas a curvar os ouvidos para alcançá-lo. O que mais agrada a Deus são pessoas dispostas a gastar tempo para ouvi-lo todos os dias. Desenvolva ouvidos que ouçam. Assinado Papai. Ouça Deus todos os dias, você perceberá que fazer mudanças positivas se tornará cada vez mais fácil. E notará que o revestimento da fachada desaparecerá gradualmente, revelando o carvalho crescido por baixo dela. Outro ponto, não se trata de um milagre súbito. Novamente, você não se torna carvalho maciço do dia para a noite. Não acontece num flash, num piscar de olhos, nem por uma onda de emoção. Esse crescimento se dá paulatinamente, ocorre ao longo do tempo, à medida que cooperamos com o conselho que recebemos daquele que vieram antes de nós. É possível desfolhar a fachada em troca de carvalho puro. Estou certo disso, porque aconteceu a Naamã. Você pode acompanhar sua história revelada em 2 Reis, capítulo 5. Naamã era comandante do exército arameu. Era leproso. Ele ficou sabendo que certo profeta israelita, Eliseu, orava pelas pessoas e que Deus realmente as curava. Os arameus não tinham trato com os israelitas, mas apesar disso, o desesperado Naamã engoliu o orgulho e fez uma longa viagem, alcançando Israel apenas para encontrar o profeta, que contudo recusou-se a conceder uma audiência. Em vez disso, Naamã foi enviado ao Rio Jordão para mergulhar 7 vezes em suas águas barrentas.
O humilhado comandante ficou furioso. Felizmente, Geazi, um de seus servos, disse: se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado, 2 Reis, capítulo 5, verso 3. Com isso, Naamã amarrou suas vestes e caminhou rapidamente pelas águas, mergulhou seu corpo afligido sob o rio, e a cada mergulho concluído, alguma coisa nele era lavada pela corrente, uma parte de seu orgulho. Cada vez que Naamã submergia, Deus quebrava sua prepotência. No 7º mergulho, a obra estava concluída, seu autoconceito e sua orgulhosa vontade própria tinham se dissolvido pelas águas e pelas mãos de Deus. Agora ele estava pronto para a cura. Deus nos conhece muito bem e está mais preocupado com transformação que com informação. Nosso tempo diário com a palavra não é necessariamente projetado para produzir teólogos. O principal propósito é produzir discípulos. Quando buscamos a Bíblia, não o fazemos a fim de examiná-la para que ela nos examine. O principal propósito é produzir discípulos. Quando buscamos a Bíblia, não o fazemos a fim de examiná-la, mas para que ela nos examine. Próximo ponto, vivendo com integridade. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Eu amo a Bíblia, porque ela preenche o meu coração. Assim como você, sou uma pessoa que tem a propensão a seguir na direção errada. Precisamos da palavra de Deus e de seus mentores para nos mantermos na linha. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando leio a Bíblia, o Espírito de Deus penetra profundamente em mim. Nada permanece oculto, todas as coisas são reveladas. Deus examina intensivamente o que está guiando meus desejos e analisa a fundo as minhas intenções. Quando examino a Bíblia, ela me lê tanto quanto eu a leio. Na verdade, estou submetendo-me a um painel de mentores, colocando-me diante de um benevolente tribunal, cuja tarefa é checar minhas motivações. Cada vez que lemos a palavra de Deus, as motivações do nosso coração são depuradas e purificadas de toda instrução e intrusão tóxica. Sei que se eu quiser terminar minha corrida sem ser desqualificado, preciso desse tipo de genuína integridade. Um bom amigo meu certa vez me escreveu: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Davi amou intensamente a Deus e sabia que sem o favor divino estaria em apuros. Ele não desejava a menor sombra de pecado entre ele e o Senhor. Nos últimos anos de sua vida, Davi fez uma pergunta que ele mesmo respondeu: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 e 11. Próximo ponto, você morrerá. Gênesis capítulo 20 narra um encontro peculiar entre o patriarca eleito Abraão e o soberano pagão Abimeleque. Esse não foi um dos melhores momentos de Abraão. Atravessar o território dos filisteus era, na melhor das hipóteses, perigoso e infinitamente mais difícil se acompanhado de uma bela esposa. Naqueles dias era comum um rei ter o direito de tomar uma mulher solteira para ser sua esposa ou concubina.
Se a mulher fosse bonita e casada, o rei podia simplesmente matar o marido e então fazer a bela candidata retornar à sua condição de solteira. Para salvar a própria pele, Abraão disse ao rei que sua esposa Sara era sua irmã. Abimeleque imediatamente ordenou que Sara fosse levada ao palácio. Ele encontraria sua futura noiva na manhã seguinte. Mas, naquela mesma noite, Deus falou a Abimeleque em sonho: você morrerá. Gênesis capítulo 20, verso 3. Você tomou a mulher de outro homem? Deus respondeu: não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? O rei alegou e então acrescentou: o que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Gênesis 20, verso 5. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Gênesis 26. A integridade é algo reconhecido por Deus. Quando somos fiéis em deixar a palavra de Deus purificar o nosso coração, Ele nos oferece divina proteção. Conforme nosso coração é revelado diante da palavra, Deus aponta quaisquer motivações erradas que possamos abrigar em nosso íntimo. Próximo ponto: removendo o invisível. A história não terminou. Deus ordenou a Abimeleque: agora devolva a mulher ao marido dela. E então a palavra diz o seguinte: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 20, verso 7 e verso 18. Os filisteus não tinham a menor ideia de que todas as madres haviam sido cerradas. Levaria anos até que eles percebessem que estavam desaparecendo como povo devido à esterilidade das mulheres. Em uma geração, eles seriam aniquilados. Deus, no entanto, reabriu as madres antes que as consequências da infertilidade se espalhassem. De maneira similar, há ocasiões em nossa vida nas quais o pecado está acontecendo e as consequências estão sendo geradas. Deus então interfere, interrompendo o curso do pecado. Quando permitimos que Deus purifique o nosso coração, a fim de produzir integridade, Ele pode anular as consequências naturais do pecado. E talvez nunca saibamos nada sobre isso até chegarmos são e salvos ao outro lado. Você quer ser bem-sucedido em sua vida e no ministério? Torne-se uma pessoa íntegra. Permita que Deus purifique seu coração por meio da palavra. Na verdade, uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo é certificar-se de que o seu coração é genuinamente íntegro e puro. Esse será o seu maior legado, o seu único legado. Próximo ponto: o ajuste mais rápido é lento. O ajuste mais rápido é lento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eis uma nova definição para a lentidão, a velocidade perfeita de Deus em produzir a imagem dele em você. É especialmente importante lembrar isso sempre que começarmos a nos preocupar com quanto tempo levará para acontecer a transformação. Você pode pensar: isso é lento, mas Deus chama isso de no momento certo. Isso exige paciência, não de nós, mas dele. E a razão pela qual Deus é tão paciente conosco é que Ele não quer que pereçamos. Como o leproso Naamã, precisamos de tempo para chegar ao arrependimento. Levaremos dias, algumas vezes temporadas inteiras, para mudar nossa mente e nossa direção.
Certa vez, um pai apressado aproximou-se do futuro presidente dos Estados Unidos, James Garfield, enquanto ele ainda era presidente de uma escola de ensino médio. Existe alguma forma rápida de meu filho completar o colégio em menos de 4 anos? O pai implorou. Tempo é dinheiro e o mundo dos negócios está esperando. Tudo depende do que você quer, Garfield respondeu e replicou. O compensado revestido fica pronto em apenas 3 meses, mas se você quiser carvalho puro, isso levará 4 anos. Você pode fabricar compensados, mas o carvalho você precisa cultivar. Levará um pouco mais de tempo, porém essa é a única forma de ser autêntico do começo ao fim. Um exemplo é Instruções para a Marcha, de um devocional diário do Oeno Cordeiro. Escritura do dia, Mateus 10, 27. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem aos telhados. Observação. A questão não é Deus está falando. A questão é, eu estou ouvindo? Deus pode trovejar se assim desejar, mas creio que ele profere sussurrar. Dessa forma, meu coração tem de se inclinar em direção a ele. Deus fala na escuridão e sussurra em meus ouvidos. Se eu não ouvir na escuridão, o que direi quando estiver na luz? Se eu não ouvir sussurrar em meu ouvido, o que proclamarei nos telhados? Aplicação do dia. Ó, que palavra maravilhosa! Ainda tempo, hoje fui lembrado de que na oração não devo apenas falar com Deus, é igualmente importante ouvi-lo. Ele está constantemente dando palavras de instrução para meu casamento, meu ministério e meu futuro. Não posso deixar de inclinar meus ouvidos para ouvir o que ele diz em segredo. Oração do dia. Querido Jesus, ajuda-me a ouvir-te hoje. Quero estar tranquilo a fim de ouvir tuas instruções para o meu dia, minha semana, minha vida. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E assim concluímos o capítulo 9 do livro Mentores segundo o Coração de Deus. Até a próxima semana com o capítulo 10.